Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos, amada igreja do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, e vendo o pastor, né, e a pastora, o pastor Eva, sua esposa, que a gente já conhece, conheço as irmãs, congregamos junto, e é muito bom vê-lo, assim, prosperando na casa do Senhor. E eu fiquei muito feliz de entrar aqui e ver esse grupo de jovens louvando, porque eu sou apaixonada, eu sou advogada dos jovens. E eu fico muito feliz de ver esses jovens assim, louvando. Muito bom mesmo, chega, engasgo. Mas hoje eu vim aqui, essa semana de missões, né, muito importante que todos os pastores fizessem nessa semana e tivesse o seu culto, pelo menos mensal de missões, que a gente tem de missões, nosso culto mensal, e de vez em quando a gente tem uma conferenciazinha missionária. Por quê? Sou missionária, sou pastora, mas eu sou missionária. Sou de uma família de missionária. A minha irmã passou 23 anos, jocumeira, na Índia, na África. Ela casou com um africano, eu fui missionária na Bolívia, casei com um boliviano. Né? Ainda ganha brinde, viu, quem é missionário. E nós somos uma família, querido, que servimos ao Senhor. Mas o chamado veio desde lá do berço. Então, durante a pregação, nós vamos estar falando e coloque seu coração disponível. Eu não queria que você viesse para ouvir. Ninguém sai de casa por sair. Eu parei um pouquinho ali no carro, que eu estava atendendo alguém, e vi os irmãos apressados para vir, né? Um puxando o outro assim. Eu digo, que lindo, Senhor, terça-feira. Né? Não é comum as pessoas, principalmente aqui em Anápolis, né? As pessoas virem, e se você veio porque você quer algo. E eu espero que esse algo seja obedecer esse ID, né? Porque não tem nada melhor do que obedecer esse ID, tá bom? Abramos nossas Bíblias em Marcos, eu vi ali a sugestão, né? Tem até a sugestão ali para quem vai pregar, né? Glória a Deus, mas o Senhor já tinha me dado essa mensagem para falar, né? Sobre esse versículo, esse tema. Então, abramos aí Marcos 16. Glória a Deus, é muito, muito gratificante. Pode ter certeza que a sua vinda essa semana, né, de missões, você não é aquele jargão de pregador não, né? Você vai voltar diferente, não, porque missões, irmão, é missões. É o ID, é o porquê Jesus não voltou ainda, né? Que ainda nós não fizemos, que temos que fazer. Então, vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando assentado à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui para falar da tua palavra. Muito obrigada, Senhor amado. Muito, muito, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada por tu ter me chamado para participar dessa grande missão. Senhor, eu te louvo e te engrandeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, as pessoas pensam, eles idealizam muito quando fala missão. Eles já imaginam o quê? Alguém saindo da sua cidade, uma mala, viajando. E, na verdade, quando o Senhor fala lá em Atos 1:8, ele fala o quê? Por favor, coloca aí para mim. É Atos 1:8.
Ó, depois nós vamos conversar com o rapaz que fez o cartaz, viu? Me botou feia lá. Até falei para o pastor, pastor, não sou feia assim, não. Vocês viram, né, que eu sou mais bonita que no cartaz, né? Depois a gente vai conversar, viu, nós dois. Então, vamos lá, Atos 1:8. Olha, presta atenção. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, a missão você tem que se colocar aonde? 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 Alguém sabe? Em casa. Porque primeiro é em Jerusalém. Irmãos, eu sou órfã de pai e mãe. Meus pais morreram, eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe. E 1 ano depois, meu pai morreu. Eu me lembro da noite que mamãe morreu, eu disse que menino de 3 anos não sabe, mas eu me lembro da cena toda. E a minha irmã conta que eu tenho só 10 irmãos biológicos, né? E mais 4 da família que eu fui criada. A minha irmã conta que desde muito cedo a mamãe estava amamentando, porque eu tinha 3, tinha outro de 2. E eu era bebezinho. Ela disse que o outro estava amamentando, então eu deveria ser bem bebê. E ela disse que eu começava a chorar. Chorava e minha mãe dizia assim, não, essa menina começou a chorar, vamos sair. E no interior os filhos estão tudo grudados da mãe, né? E disse que saiu a mamãe de perto com o bebê e todo mundo foi. Diz que na hora que ela saiu, a parede caiu. Aí já começaram. Essa menina é Maria de Jesus mesmo, é usada por Deus. E aí minha irmã, agora depois de adulta, ela me contando essas histórias que eu reencontrei. E ela falando depois, eles iam para o brejo, lavar louça, aquelas coisas, né, de interior. Aí disse que eu começava a gritar. Aí todo mundo já dizia, vamos, presta atenção que essa menina, alguma coisa de Deus é. E aí eles saía todo mundo da água, aí diz que nesse dia veio uma cobra e engoliu o cachorro. Então ela diz assim que essa missão, às vezes quando a gente está assim meia, Senhor, o que eu estou fazendo, né? Tem hora que a gente diz assim, Senhor, para que tu me chamou? Aí ela liga para mim e conta esses testemunhos, né? Então eu digo, então bom, Senhor, desde cedo. E com 7 anos de idade, depois que meu pai já havia me dado para outra família, né? Depois que ele morreu, antes dele morrer, ele me entregou para uma família para eu ser criada por ela, e ela não era evangélica. Com 7 anos eu entrei na igreja, numa Assembleia de Deus, e estava cantando, nossa esperança é sua vinda, e os guerreiros se preparam. Eu me lembro daquela banda, e naquele momento eu disse, eu quero esse Jesus. E naquele momento eu aceitei aquele Jesus. Já tinha passado tantas coisas até 7 anos. E aí nós saímos do Maranhão e fomos para Brasília, morar em Brasília. Chegando em Brasília, a gente congregou em várias igrejas. Várias igrejas, porque a gente morava de aluguel e como só eu era crente, eu ia na igreja próxima à casa. E aí, eu ia para a igreja e o Senhor dizia assim, usava já em profecia, algumas pessoas diziam assim, você vai ser líder de um grande número de pessoas, você vai andar em vários países. E eu dizia assim, como? Se ontem eu levei aquela surra, eu fui espancada, se ontem eu fui molestada, tu não viu não, Deus? E eu ia, não desistia. Minha Bíblia, os vizinhos, irmão, pensa em vizinhos maravilhosos. Será que você é um vizinho maravilhoso? Você pode ser um vizinho missionário, porque eu sou fruto de vizinho que dizia assim, Dona Antônia, estou levando a Maria de Jesus para a igreja, posso? Hoje está meio difícil de confiar, né? Mas eu tenho certeza que alguém confia em você e vai deixar o filho vir com você, o adolescente vir com você. E eles me levavam. Então, tem várias maneiras de ser missionário. E o tempo foi passando. Com 12 anos de idade, eu estava na igreja batista. Eu congreguei toda, irmão. Deus é amor, tudo que você pensar, porque era que tinha próximo em casa. E aí eu fui fazer o curso de missões com 12 anos, que é embaixador do rei, né, e mensageira do rei. E lá eles ensinando tudo sobre missões. E eu me lembro, eu tenho a fotinha com 12 anos, jurando sobre o globo, né? Fazia até, eu nem entendia muito o que era aquilo ali, mas eu jurei lá sobre o globo, né? Irmão, e eu sempre tive uma facilidade de falar de Jesus para ganhar vidas. E eu chorava todas as vezes que o pregador estava pregando, eu ia lá na frente, porque eu entendia aquele versículo, Atos 16:31, crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Agora presta atenção, irmão. Eu estava preocupada primeiro, sem nem perceber, com a minha Jerusalém, com a minha casa. Sem eu estar perto dos meus irmãos, 9 irmãos biológicos, que eu passei 10 anos sem vê-los depois que papai morreu. Eu estava pensando na Jerusalém. Primeiro eu quis a minha família, meus irmãos. E às vezes você se coloca num patamar que sofre demais. Ah, minha mãe não me trata bem, meu pai não me trata bem, eu vou me revoltar. Ah, eu não consigo perdoar. Será? Você ora o Pai Nosso? Então deixa de orar o Pai Nosso. Porque você só é perdoado se você perdoar. Tem muita gente com mimimi na igreja dizendo assim, eu vou mudar de igreja, que aqui o pastor não está me dando valor. O pastor não está me olhando, não estou tendo oportunidade. Quem faz a oportunidade é você. Congreguei 10 anos lá na Jaiara, irmão, Jaiara, a de Jaiara. Que no dia que eu cheguei, eu vim de Imperatriz, Maranhão, dirigindo uma tarde da bênção, na época, com 500 pessoas. Eu tinha 5 anos dirigindo essa tarde, eu disse, pastor, estou entregando aqui o trabalho porque minha filha está com depressão, estuda em Anápolis, estou entregando. Ele, minha filha, como você vai viver em Anápolis? Você é pregador itinerante. Eu disse, o Deus daqui é o Deus de lá. É o Deus que vai me sustentar. Vim passar uns 10 dias, irmão, até hoje, nunca mais voltei. Vim solteira, divorciada, cuidar da minha filha, para a de Jaiara. Quando eu chego na de Jaiara, sabe o que disseram para mim? Eu disse, olha, irmã, eu cheguei aqui do Maranhão, e eu vou congregar aqui. Ela disse, já vou te dizer. Aí eu falei que eu era pregadora itinerante. Ela disse assim, já vou te dizer, aqui não prega. Aqui só prega o pastor e alguns obreiros. Eu, tá bom, irmã, eu vou dizer para a senhora que eu tenho chamado. Não vou nem dizer para a senhora que eu tenho curso de teologia, não. Só vou dizer para a senhora que eu tenho chamado. Irmão, não foi nada, não. Alguém descobriu que eu era do Maranhão. Preguei que dia? Domingo. O primeiro domingo que eu estava na cidade, preguei domingo. Sabe o que é isso? Convicção de quem me chamou. Não é convicção porque eu tenho curso superior, não, irmão. Não é convicção porque eu tenho bacharel em teologia, não. Não é convicção porque, eu sei mais do que todo mundo, me expressar melhor do que qualquer pessoa. Não. Eu tenho certeza no Deus que me chamou. E você não pode deixar ninguém roubar essa certeza. Você não pode deixar ninguém roubar a certeza da salvação, a certeza de ser um missionário, a certeza de divulgar, de fazer o ID de Jesus. E voltando lá, Maria de Jesus, 12 anos, fiz o curso, minha família com 14 anos aceitou Jesus. Aí começou, todo mundo começou a participar muito da obra e voltamos para a Imperatriz do Maranhão. Com 16 anos eu voltei para a Imperatriz, depois de 10 anos morando em Brasília, eu voltei para a Imperatriz. E lá, quando eu cheguei, uma cidade muito evangelística, muito missionária, um ministério muito de missões, e eu comecei a me envolver com evangelismo. A gente ia de manhã para as praças, porque naquele tempo tinha o evangelismo antes da escola dominical, né? Hoje não dá mais tempo, parece. Aí nós íamos para a escola, ensaiava, quem participava do conjunto, ia para casa, almoçava e ia para o evangelismo à tarde, antes do culto. Nossa, era coisa demais, mas era. Foi assim que eu fui chamada. E às vezes você diz assim, mas eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento, eu não tenho poder. Mas lá em Atos diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já procurou saber quem é o Espírito Santo? Porque obra missionária não tem como fazer sem o Espírito Santo. Sem você ter intimidade com o Espírito Santo. Sem você deixar manifestar o dom do Espírito Santo. Porque quando você faz missão, vem uma caixinha ali, discernimento. Você olha para a pessoa, não é aquela história, irmão. O povo hoje está atrás, sabe de quê? Eis que eu te digo. O Senhor usa na classe, irmão. Olha assim, revela. Quantas vezes eu estava no fórum, eu me lembro que eu fui participar de uma audiência, até da minha filha, porque era pregadora itinerante, minha filha. Olha o tanto que Deus cuida de missionário. Eu era bacharel em Direito, bacharel em Administração, tinha 3 pós-graduações e vivia só do ministério. Aí fui resolver a causa de uma irmã, e ela disse assim,
filha dessa mulher faz odonto. Ela é louca. Isso é para rico. E eu lá resolvendo a causa dela. E ela tinha, a filha dela fazia enfermagem, ela estava devendo todo o semestre da menina. E eu ouvi, irmão, ela estava lá fora, em outra sala. Eu ouvi ela falando. Sabe o que eu fiz? Por favor, quanto que é aí da minha cliente? Então, bota 10% a mais. Você está louco, você está advogado. 10% a mais, minha cliente tem dinheiro. Eu não advogo para qualquer pessoa, não, tem dinheiro. Peguei, cheguei lá, aqui, ó. Pague, você tem dinheiro, eu tenho um Deus. Falei desse jeito, irmão, porque maranhense é meio apoquentado. Porque eu tenho certeza que Deus cuida, irmão. Está aí, minha filha. Até mora aqui hoje. Odontopediatra, quem tiver filho já leva. Vocês entenderam? Agora, onde que eu quero chegar com tudo isso? As pessoas pensam que ser missionário é ser miserável. Eu fiz um curso de missão, irmão, foi um treinamento. Fiz o treinamento mesmo, fui para, igual esse treinamento soldado, que vai para a mata, passa não sei quantos dias sem comer, só com um negocinho para sobreviver, para se virar. Afoga você joga lá na água, nega Jesus. Vocês acreditam que em treinamento, algumas pessoas dizem, você acredita? Que era tão forte, que as pessoas negavam no treinamento. Não aguentava a pressão psicológica. Querido, o Senhor está resgatando missionários, e esse é um tempo de levantar os verdadeiros missionários. Porque os verdadeiros missionários são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Se você adora, você faz missão. Se você acredita nesse poder sobrenatural, você faz missão. E não deixa as pessoas impregnar, porque sempre é assim. Tipo, como eu tinha feito direito, você é louca. Você vai viver para a obra. Por que você não vai exercer a sua função? Porque você não vai fazer, você é bacharel em direito, vai ganhar dinheiro. Querido, tudo que você faz é por ID. Tudo que você estuda é por ID, por incrível que pareça. Se você tem empresa, é por ID. Se você tem uma formação, é por ID. Porque essa formação me deu o quê? A liberdade de pregar para desembargador, para juízes. Quantas vezes mandaram a passagem de avião um juiz de São Luís do Maranhão, que hoje é até o prefeito de Barreirinhas. Ele é um juiz aposentado. Ele, minha filha, eu estou com um problema aqui. Alguém me falou sobre você, você pode vir aqui? Chegava em São Luís, ele pensava logo. Ó a ideia de quem nem era crente, que eu era uma irmã do coque, gordona, toda, né? Aí eu chegava lá toda de saltinha, arrumadinha. Cadê a pastora que eu falei com ela? É você? Sou eu. Vocês veem a ideia que o mundo tem, que tem que ser um miserável, que tem que ser alguém que, ai, mendigando. Irmão, ninguém sabe as minhas necessidades, não. Nem meu esposo. Eu não chego lá, amor, eu quero isso. Sabe onde que eu vou? Lá dentro do quarto. Senhor, eu te sirvo. Eu decidi te servir. Eu decidi te servir. Eu faço a tua obra. Mas será que você pode falar isso para o Senhor? Porque, olha, irmão, tem que ter muita coragem, tem que fazer, né, pastor? Tem que fazer, irmão. Para você argumentar algo, para você fazer uma petição e ter argumento, tem que ser verídico. Porque senão, nada válido. Queridos, quantas vezes uma mulher divorciada, 20 anos, eu passei 17 anos, cuidando de 2 filhas, uma hoje, que meu genro até congregam comigo hoje, obreiro por excelência, minha filha lá, diaconisa, ele trabalhando na obra. A minha outra filha, que veio para Imperatriz, para Anápolis, que deu depressão, é uma arquiteta, ajuda, trabalha na igreja. Mas eu sempre dependi do Senhor. Mas isso é o quê? É crer que dentro do ID, quando você foi chamado para isso, só para pregar, tem alguém que te sustenta. Tem alguém que cuida de você. Porque, como dizem Ageu, ele é o dono do ouro e da... Aqui já tem a Secretaria de Missão, que todo mês você tem que dar sua ofertinha. Vocês acreditam que quando eu era líder, ainda lá, bem jovem, lá 99. Sabe o que eu fazia? Eu era líder de jovem, num bairro, periferia. Eu já trabalhava no hospital, nessa época eu trabalhava no hospital, era administradora. E eu fazia, sabe o quê? Em agosto, era a nossa festa de jovens. E eu disse que ia trazer a Mara Lima. Eu fiz até, naquele tempo, botava cartazinho. Fiz numa folha de papel chamex o rosto da Mara Lima e preguei na cidade. Essa mulher é louca. Aonde ela vai trazer a Mara Lima? Nessa periferia, nesse fim de mundo.
Mas sabe o que era o segredo que eu acreditava que Deus fazia? Quando era em agosto, eu pedia meu 13º antecipado. Ia da onde? Na Secretaria de Missões. Está aqui todo o meu 13º antecipado. Vocês sabem que sai no final do ano todo, né? O restante. Em agosto eu pedia. Sempre investi na obra missionária. Aí hoje as pessoas olham, irmão, vocês estão olhando para uma mulher que só tem 3 meses agora que meu esposo começou a trabalhar numa carteira assinada, porque a gente precisava de um documento, porque ele é estrangeiro e precisava desse registro. Mas, você já viu eu reclamando, pastor, lá na Dejaiara? Você já viu eu andando desarrumada? Não, irmão, sabe por quê? É o Senhor que cuida, é crer. Então, missão não é viver uma vida de miséria, não tenha medo. Se você diz assim, eu vou fazer missão, eu vou passar fome, não passa não, come do bom e do melhor. Isaías 1:19 diz, se nós ouvirmos, o que é nós ouvirmos? Obedecermos o ID. Obedecermos, nós comeremos do bom e do melhor, irmão. É porque eu não gosto de colocar foto. Eu vejo assim, alguém que sai uma vezinha, né? Aí bota a foto da comida, eu digo, tadinho, se ele fosse onde eu fui, coitado, ele ia encher, né? Mas é porque Deus honra. Deus honra. E Deus está me dizendo nessa noite, não tenha medo de passar fome e necessidade. Queridos, e você não vai fazer no seu nome, quando o Senhor diz assim, ide por todo mundo, Ele garantiu lá em Atos outros, você vai receber poder. Agora, pensa, as pessoas querem poder para quê? Eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de curar. Onde eu passo, né? Parece que não. Esse poder é para exercer. Quando o vereador ele é eleito, ele tem um poder, ele tem que exercer. Então, quando nós recebemos este poder, nós temos que exercer. Pastora, mas eu não sinto não choro, eu não sinto aquela tremedeira. Não, ninguém sente não, irmão. Alguns sentem, alguns voam. Eu não tenho nada contra, que até quando Deus manda eu voar, pular, eu pulo. Mas, irmão, na classe também. Você pode chegar para a irmã. Não precisa... Não, você chega. O Senhor está falando assim, assim. Irmão, eu tenho medo de ser de mim. Que ser de ti? Tu não é do Senhor? Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar. Irmão, não é muita coisa não, você não precisa dizer assim, eis que eu estou vendo, não. Você chega assim, o Senhor vai resolver. Não tenha medo, o Senhor contigo. Você é mais que vencedor, a palavra diz que você é mais que vencedor. Isso não é a maior profecia, irmão? Aí a pessoa diz, como é que você sabe? Eu estava aqui, ninguém nem sabia, mas é a palavra, falar a palavra. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não tenha medo, irmão. Quando ele falou aqui, ide, você já recebeu poder lá de Atos 1:8. Você vai orar por enfermo. Irmão, eu tenho medo de orar e Jesus não curar. Irmão, eu não tenho medo mesmo. Eu não tenho medo. Eu chego lá, pode estar com câncer. Mas eu também não gosto dessa oraçãozinha assim. Irmã, ora aqui por mim, aí chega a hora. Não, minha oração é conversada, é de 1 hora, é atendendo, entendeu? Para me poder saber o que eu vou pedir, né? Justificar essa petição diante de Deus. Aí eu vou, converso, está com câncer. Quantas pessoas, irmão, foram curadas de câncer através da minha vida? Porque eu não temi, não era a Maria de Jesus que ia. Era o Jesus da Maria que estava ali. Vocês entenderam? Você tem medo, irmão? Quantas pessoas deixaram de ser curadas porque você deixou de fazer missão? E o que é missão? É arrumar mala e ir para outro país? Não, querido. É você exercer esse poder. É você liberar essa palavra. Já imaginou quantas pessoas seriam curadas? Quantas pessoas seriam livres de demônios? Quantas pessoas poderiam falar em novas línguas? Mas você não crê. Coloca a mão, irmão. Tem posição de mão. Se acontecer, não é problema seu, é problema daquele lá e da pessoa que não está crendo, entendeu? Deixa que ele resolve. Eu faço parte de uma missão, tem 10 anos no Quilombo. Lá não é aqui assim não, irmão. Lá o negócio é manifesta mesmo. Mas do mesmo jeito que eu estou de salto aqui, de lá eu boto um tênis e... Entendeu? Aí vem, eu não vou, né? Aí eles dizem assim, vai lá, missionária, vai lá. Aí eles ficam lá atrás. Vai. Eu digo, será por que esse povo tem medo? Porque eu não vou confiando em mim. Eu não vou confiando na minha altura. Olha a altura, irmão, ajuda o salto. Eu vou confiando em quem? Eu vou fazendo missão confiando em quem? Em quem, irmãos? Não escutei, não. Em quem? Isso, irmão. Fale mais bonito. Em quem? Senhor Jesus. Você vai colocar a mão, Jesus vai curar em nome de quem?
Pois é, irmão, usa esse poder. É a mesma coisa de você ter um dinheiro na conta e não sabe que tem. Já aconteceu com você? Às vezes acontece comigo, que eu sou missionária, eu fiz missão muitos anos. Aí, às vezes, eu estou lá precisando de dinheiro, eu esqueço de olhar na conta. Às vezes tem lá 3.000. Aí eu ligo, irmã, eu senti de passar para ti. Não, não acontece isso não. Acontece, irmão. Ô, pastor, estou dentro ainda. Vou só contar um resuminho aqui do que Deus faz. No divórcio, perdi minha casa. Casa linda, maravilhosa, ar-condicionado em todos os cômodos. Cheguei em Anápolis só com salto. Morando numa kitnet de trás do Atacadão. Tinham roubado meu carro HB20. E eu tinha que pagar as prestações, 1.060, 3 anos morando em Anápolis, menina com depressão, eu pagando a prestação, sendo pregador itinerante. Aí eu ia pagar assim, glória a Deus, aleluia! Sem carro. Porque ele ameaçava dizer que ia matar minha filha, se eu não pagasse. O carro estava ainda no meu nome. E como eu trabalhei na área jurídica, eu procurei um juiz que soube da situação e analisamos lá, disse que esse carro eu tinha que pagar, porque quem estava envolvido era uma quadrilha muito perigosa, e matava mesmo. E eu pagava. Você já pagou alguma coisa? Se sentei. Glória a Deus. 3 anos e meio. Irmão, sabe por que nós não somos mais usados? Porque nós reclamamos quando nós estamos passando alguma prova. Porque nós só reconhecemos Deus quando nós estamos no bem melhor, quando nós estamos usufruindo das bênçãos, quando não tem ninguém doente. Queridos, olha a situação dos apóstolos. Todo mundo quer ser usado igual Paulo. Todo mundo quer ser usado igual Pedro. Como é que Pedro foi morto? Ele não quis nem ficar. Como é que foi? Foi de cabeça para baixo. Mas nós queremos só o glamour dos discípulos, dos missionários. Recentemente, irmão, depois que eu estou pastoreando, já era improvável ser pastora, porque mulher, vindo do Maranhão, casada com estrangeiro, pastora. Mandaram a gente lá para um lugar que não tinha igreja. Tem um lugar aí para construir igreja, só que não tem lugar. Comecei nas casas, eu e meu marido e a casa lá da pessoa. Hoje nós estamos com 100 pessoas, num galpão, e Deus fez. Mas antes de eu sair da Jaiara, eu fui mandada para a missão. Eu já tinha participado de missão em vários lugares, em Uruguai, Paraguai, e de Jaiara eu fui mandada para a Bolívia. Como missionária, ainda solteira, minha filha já estava bem. Eu fui mandada como missionária e no dia eu estava sofrendo, né, porque apareceu uma pessoa que, né, da minha idade, que prometeu o céu e a terra e de repente terminou comigo. Aí o pastor disse assim, você ainda vai, minha filha, sofrendo assim? Eu digo, pastor, meu negócio é missão. Tudo que vier é lucro. Vou. Irmão, e fui para essa Bolívia. Agora presta atenção. O Senhor está me trazendo fatos aqui que eu creio que é o importante. Não sou chique igual aqueles pregadores que botam escrito aqui tudo, não, viu? Eu ainda acredito ainda na minha vida, quando eu estou ministrando, que o Senhor traz, né? Tem, lógico, eu acho lindo, e tem um momento também que eu faço isso. Mas eu fui mandada para a Bolívia, para um pastor que estava caído. Presidente. E lá não tinha quem recorrer. Olha, irmão, olha o preconceito. Presta atenção quando alguém tiver caído. Vai para o inferno, não dá mais parte do Senhor, sai dele. Queridos, eu fui mandada para esse lugar. E quando eu cheguei lá, disseram que eu tinha dinheiro. E eles falando em espanhol, pensavam que eu não entendia. Rapidinho, né? Eu digo, não tenho prata, não tenho. Porque queriam me botar no hotel, né? A missionária. Aí me colocaram numa sala de escola dominical. E eu ia orar toda madrugada. E o Senhor revelou que a esposa do pastor tinha traído ele. E que ele disse, ele já sabia, mas que tinha perdoado, mas que ele humilhava e era um inferno a vida deles. Aí eu disse, Senhor, para onde que tu me mandou, Senhor? Aí comecei, né? Aí tinha uns missionários lá do Brasil. E eles, irmão, não eram respeitados. Aí eu perguntava, por que eles não são respeitados? Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida dupla. Estava lá, mas tinha uma relação sexual com o namorado. Irmão, vida com Deus é uma vida de santidade. E porque senão você passa vergonha. O diabo te envergonha. Por que muita gente não tem coragem de colocar a mão sobre o endemoniado e dizer, sai em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque ele diz mesmo, rapaz, tu estava... Eu já passei situações, irmão. Quando eu dirigi essa tarde da bênção, eu nunca gostei de fazer show. Porque o povo gosta. Tá saindo, o bicho, né? Eu deixava para orar depois que terminava o culto.
E uma médica levou uma pessoa lá para eu orar que estava endemoniada. Aí terminou o culto, despachou, fui lá atrás no templo e orando por ela. E se manifestou na barriga dela. Era magrinha, irmão. Uma barriga de 9 meses. Aí comecei a ministrar baixinho. Irmão, não precisa grito. Eu sou assim, eu falo alto, eu gosto, né, desse barulho, eu gosto de tudo isso. Mas lá baixinho, orando, repreendendo. Aí um pastor tinha esquecido a Bíblia dele no templo. Voltou para pegar a Bíblia. Aí disse assim, não é assim que expulsa demônio, não. Tem que falar com autoridade. Gritou, né? Aí o demoniado disse, autoridade. Ele fez isso, isso, isso. Ele, ó, se mandou. Aí eu estava lá atrás e as minhas auxiliares longe, com a mãozinha, né? Aí ela começou a falar, o demônio na boca dela. Tá vendo aquela dali? Sabe por que ela não veio? Eu não quero saber, não. Não quero conversa contigo, não. E tu vai sair. Aí falou que não podia sair porque ela tinha sido oferecida no terreiro de Macumba, o pai dela tinha oferecido. Eu digo, não quero saber, tu não é o dono dela. Em nome de Jesus tu vai sair. Aí a barriga foi voltando ao normal. É tudo isso que a gente encontra. Mas você tem que ter vida com Deus. Quem tem vida com Deus não tem medo, irmão. Não tem medo, não. Entendeu? Não tem medo. E quando eu fui para a Bolívia, Deus me levou para esse casal. E aí, de madrugada, a mulher morava na casa de andar e eu na igreja embaixo, ela desceu. E disse assim, eu ouvi você chorando, eu vim aqui, você orando. Não dava para ouvir não, irmão, a casa de andar, a igreja lá embaixo, com a porta fechada. Porque eu tinha dito para Deus, Senhor, se tudo isso que eu estou vendo é verdade, manda ela vir me confessar para mim. Pois ela veio confessar, irmão. Ela disse assim, eu errei, eu fui para a academia. Eu usava aquelas roupas, sabe? Tem gente que pensa que não tem nada a ver, irmão. Não é, isso não é religiosidade, não. Ela ia para a academia com aquelas leg transparentes, sabe, né? O resto, né? Pastora. Aí lá o rapaz se encantou, caiu. Porque é um dos nossos maiores adversários, é a carne. E aí, irmão, estou eu lá. Fazer uma campanha, 7 dias de hino de fogo. Na Bolívia lá tem negócio de campanha de 7 dias, meu irmão, os irmãos não vão nem meio-dia na igreja. Eu meio-dia, campanha de oração primeiro. As irmãs vinham, lá eles são muito calminhos, né, sabe, às vezes dormem na igreja e tal, e eu lá, orando. Terminou a campanha, chamei os dois. Aqui, você perdoou? Perdoei, então vamos viver o verdadeiro perdão. Irmão, e ele pedia perdão para ela, ele que já estava pedindo perdão para ela, olha a situação. Chorando. E Deus restaurou, que hoje, irmão, tem o quê? 8 anos que eu saí. Uma benção, a igreja crescendo. Mas nós somos preconceituosos, nós condenamos as pessoas. Nós temos tantas regras, mas nós esquecemos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós temos que ter misericórdia, irmão, porque só os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, irmão, esse texto aqui, ele é a receita para o missionário. É no nome de Jesus. Você observa que Jesus começou, primeiro, chamando a atenção, porque eles não estavam acreditando que ele tinha ressuscitado. Eles falando, ei, vocês não creem que eu ressuscitei? Olha, vocês vão fazer obras maiores, vocês vão realizar grandes obras. Irmão, não é para engrandecer o homem, é para o nome do Senhor ser engrandecido. Quantos milagres, quantas pessoas poderiam ser libertas? Mas nós hoje nos isolamos. Não, é o mundo atual. Não, foi depois da pandemia. Não bote desculpa em nada não, irmão. Volte a ser um missionário. Nós estamos sendo, sabe o quê? Nem adoradores em culto, é só assistindo o culto. A gente só vem para a igreja assistir. Porque a verdadeira adoração é quando você começa a colocar em prática, irmão, os ensinos do Senhor Jesus. Eu fui para o Paraguai, irmão, fazer missão lá. Você não tem noção o que o missionário passa. A casa onde, por isso que meu pastor sempre orientava, não fique em casa, fique num lugar mais afastado do que você pudesse, tipo assim, numa sala de escola dominical, fecha a porta bem, porque eu fiquei numa casa muito luxuosa, e o quarto onde o missionário ficava era embaixo e os quartos das pessoas em cima. E numa noite, tentaram arrombar, o Senhor disse assim, coloca o sofá na porta, tranca a porta, e eu lá, coloquei tudo e fiquei olhando a porta a noite toda, né?
Aí de noite empurra a porta, e o sangue de Jesus tem poder. Aí no outro dia, no café da manhã, como está, missionária? Dormiste muito bem? Eu, sim, muito bem. O próprio que empurrou. Aí você está aqui, você não quer dar uma oferta para a missão. Você acha que é manter luxo de alguém? Irmão, sabe por que, que o bom samaritano, o que, que ele fez? Ele cuidou e deixou o quê? Dinheiro para pagar a conta, porque tinha dinheiro, a obra não pode ser feita sem dinheiro. Irmão, eu estava na Bolívia, sendo mandada pela Dejaiara, não me faltou o que eles prometeram me mandar. Mas a vida da gente não é só aquilo, eu tinha uma vida, eu tinha responsabilidades. E um dia eu estava precisando, irmão, de R$ 250 na Bolívia. Há 10 anos dessa data, eu estava no Chile, sendo missionária. E nesse dia, 10 anos, uma irmã passa mensagem, que estava lembrando de mim e tal, e queria passar uma oferta para mim. 50 mil chilenos. E na época eu nem estava sabendo, né? 50 mil chilenos. Meu Deus, estou rica. 50 mil chilenos. Era quanto? R$ 250. E os salários que eu recebi, a ajuda missionária que eu recebi da Dejaiara, nunca foi para lá, porque eu dizia, entrega, a minha filha vai receber, e a minha filha administrava com os nossos compromissos. Eu estou tentando fazer aqui, irmão, um apanhado do que é missão. Se você crê, irmão, eu não consigo ver alguém que faz a obra e dizer assim, irmão, estou passando fome. Ô, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, irmão. Eu na obra, missionária, sendo pregadora itinerante também. Minha filha sendo estudante de odonto. Teve um dia que eu não consegui pagar, porque 6 mil o semestre, 2 mil a mensalidade. Não consegui pagar. Aí eu disse, pastor, presidente, eu queria pedir licença para me trabalhar para um político, não crente. Pedi a permissão para o pastor presidente, porque eu era líder nessa época de 8 mil jovens, por isso que eu estou tão fã de jovem, que eu trabalhei muitos anos. Aí o pastor deu permissão, então eu saí com a benção. Cheguei lá no político, não crente, toda arrumadinha. Cheguei aqui porque soube que o senhor está precisando de mim. Quem estava precisando dele era, eu estava devendo 9 mil na faculdade da minha filha. 9 mil, irmão, um semestre. Aí eu cheguei lá, cheguei aqui porque me falaram que o senhor está precisando de mim. Ele sabia que eu era líder, interessado politicamente em 8 mil jovens. Ele disse, quanto que você quer? 9.600, tinha uns 600. Ele falou assim, tá bom, irmão, eu tenho até hoje a cópia desse cheque. Na hora ele fez o cheque de 9.600, pelo trabalho que eu ia fazer. Aí ele falou assim, quanto mais você quer? Eu, 5 mil para pagar a equipe. Os 5 mil eu não ganhei não, porque eu só precisava dos 9, né? Vocês entendem o que é acreditar, depender de Deus? Eu não estou contando história de carochinha não, irmão. Eu não estou contando história do DVD, das redes sociais que foi visto, não. Eu só quero que você entenda que a obra missionária é preciosa e quem nos chamou, Ele nos sustenta, nos guarda, nos livra, cuida da nossa casa, faz o melhor. Amém. Creia, irmão, é crer. Ai, irmã, minha empresa está passando problema e não sei o quê. Se você fosse mantenedor de uma missão, eu duvido que estivesse passando. Irmão, porque nunca me faltou nada. Mas quando eu trabalhava, era um salário para a missão. Eu sustentava, por isso que eu acho que eu ganhei um pastor, um marido boliviano. Que antes de eu conhecer ele, eu mandava um salário mínimo para sustentar a criança na missão, em Cochabamba. Só que meu esposo é de Santa Cruz de la Sierra. Irmão, e nunca faltou, nunca faltou. Vocês não têm ideia, irmão. Eu cheguei aqui, presta atenção, eu não tinha casa. Um dia o pastor era solteiro, a gente orando de madrugada, ele me deu uma carona, não foi, pastor? Deixou lá, kitnetzinha. Aceitei a missão. Na pandemia, irmão, só vou retroceder aqui um pouquinho. Na pandemia, eu fui chamada para pregar na Bahia, eu já estava casada com meu esposo. Aí fui, já não pude voltar porque não tinha mais passagem de avião. Pregamos lá 30 dias.
Irmão, o que você pensar da Bahia é verdade. Sapo andando, a filhinha de boca costurada, tudo tem, manifestação em demônio. Sei que nós cuidamos de uma igreja 30 dias resolvendo problema de traição, demônio e tal. Terminou, o pastor disse assim, não tem passagem de avião para voltar por causa da pandemia, vou lhe deixar. Aí veio deixar a gente morava ali na Fernando Costa. Chegou, ele deu R$700, irmão. 30 dias de trabalho, R$700. Eu só tenho esse dinheiro. Eu digo, não, pastor, tudo bem, se eu só tenho, tudo bem. O senhor, que é isso? Só que ele não sabia que lá nós tínhamos ido pregar na casa de um católico que aceitou Jesus. Ele ligou para nós. Você prega nas casas? Eu, na hora. Chegou lá, ele aceitou Jesus. Depois que ele aceitou, reconciliou com a esposa, ele disse assim, eu tenho aqui um dízimo, que eu era fiel na igreja católica. Para quem que eu dou? Eu digo, dá para uma irmã que ora por você. Porque todo católico tem uma crente da Bleia ou de outra igreja que ora por ele. Eu tenho certeza que você tem alguém que ora por você. Aí ele disse assim, tenho, mas não quero dar tudo para ela, não. Eu digo, aí já é com você. Quero dar para a senhora. Eu digo, olha, mas dá para a irmãzinha lá. Ela orou por você a vida toda. Pois eu não sei quanto ele deu para ela. Para mim, ele deu R$6.000. Mandei o dízimo lá da Bahia para o pastor Israel. E disse para o meu marido, amor, isso aqui é o nosso carro novo. 5.000. 60 dias, irmão. Na pandemia nós pregamos, nós adquirimos de oferta, sem pedir, nunca falei valor. 23.000. Fomos lá na Navesa, compramos um carro zero. 4 anos, pouco tempo deu, quitamos, levantou um mantenedor nosso, um médico que eu... Olha por que é importante você estudar. Um médico que era amigo do juiz, aceitou Jesus em 2007 e ficou sendo meu mantenedor de R$1.000. Ele não sabia para que era os R$1.000. Quanto que era a prestação do carro? Passou, já, vou encerrar. 924. Aí, quitei o carro. Ele nunca soube que era para o carro. Quitei o carro. Aí comecei a guardar os R$1.000, né? Guardei uns 5 meses. Um dia não tinha dinheiro para nada, irmão. Nem para pagar a conta já da igreja lá, nem para pagar a conta da luz, que não tinha dizimista. Chamei minha filha e disse assim, vem cá, Érica, bora comprar uma casa agora. Sem casa, morando numa casa há 3 anos, cedida. Mas eu sou chique, meu amado, que eu sou uma missionária chique. Estava morando ali perto da Marta Dama, casarão, né? Você viu lá, né? Onde eu morava, cedida. Um dia eu fui orar lá em Goiânia, para um que estava com câncer. No caminho, alguém que comprou a casa disse assim, ó, comprei uma casa aqui, vem orar por ela. Eu disse... Aí, quando eu vim na estrada, eu disse, amor, não é para nós orar por essa casa, não, é para nós morar. Ele vai dar essa casa para nós morar por um tempo. Eu, não, amor, estou ficando doido. Acho que crente é doido mesmo. Aí, cheguei lá e disse assim, não é para vocês orar, não. Vocês têm coragem de morar nessa casa? Morar numa casa enorme, irmão. Lógico que eu tenho coragem. Irmão, presta atenção. Deus está falando hoje do cuidado missionário, coisa que eu passo. Entendeu? Quando o pastor disse assim, eu vou chamar a missionária, nada melhor do que uma missionária, né? Porque realmente, eu acho melhor quando me chamam missionário, o povo tem uma vaidade de pastor, né? Mas eu acho legal a missionária mesmo. Moramos. Quando foi nessa noite, 10 horas da noite, eu, Érica, vamos comprar uma casa aqui. Liguei para a primeira corretora que eu vi na rede social. Olha, quero comprar uma casa, sou pastora, tenho 54 anos, não tenho dinheiro... A mulher disse, você vai comprar agora, a corretora. Eu digo, epa, essa é das minhas, tem fé igual eu. Érica, vem comprar a tua casa. Eu sei que nessa negociação, a Érica comprou a casa dela para receber na planta, que já vai receber agora, isso 1 ano atrás. E a Érica disse, mãe, é bom a senhora fazer uma conta na Caixa, me orientou, né? Eu fui na Caixa, parece que era um anjo que me recebeu lá, me orientou a fazer a conta e disse assim, quando for na época da declaração, a senhora vem que eu faço. Eu digo, gente, esse homem deve ser de Deus. Tá. 1 ano agora, presta atenção, 1 ano. Pedi, Senhor, permite eu dar esse carro, porque missionária, fazendo a obra, como é que vai ficar sem carro? Senhor, permite eu dar esse carro de entrada na casa. Aí eu olhei casa em todo lugar, olhei lá na Jaiara, uma casa de 3 quartos linda. Quando eu fui fechar, o documento do homem estava com problema. Mas pela fé, irmão, com um carro que até então todo mundo pegava por 44, né? Ele valia 50 na tabela, pegava por 44. E sem ter mais um centavo, irmão. Aí passou 3 meses, e meus meses passando por causa da idade, 390, foi baixando. Aí um dia minha filha viu na rede social o anúncio de uma casa. O corretor não tinha atendido ninguém. Ela pega, liga para ele, ele atende. Vai lá olhar a casa
com tudo dentro. Tudo, irmão. Móveis planejados, ar-condicionado, tudo dentro. Aí eu disse para o homem, eu tenho um carro. Que ano que é ele? Eu digo, tá. E ele vale quanto na tabela? Eu, 51. Pago 50. Não olhou nem o carro, pegou o carro. Aí eu digo, meu Deus, e a entrada agora? O sangue de Jesus tem poder, porque só o carro não dava. Irmão, esse homem parcelou, reparcelou, fez o que... Aí tá, tinha aquele sofá chique, não tem aquele sofão bem bonitão? Estava lá na porta para sair. A minha filha, esse sofá não pode ficar não. Ele, tá, fica. Não trouxe nada da outra casa. Dei tudo para minha irmã, que é missionária, que é essa de 23 anos na Jocum, que foi para a África. E só levei a cama. Aí eu olhei para o ar-condicionado e digo, Senhor, ar-condicionado. Ele disse, filha, tu não lembra? Na tua casa tinha, estou te devolvendo. Irmãos, mas pensa, que teve dia que eu pensei que era o fim. Teve dia que eu disse assim, meu Deus, pastor, é 10 minutos que falta? Quantos minutos eu tenho? Só diz aí. Eu estou nem enxergando meu relógio. Tem quantos? 5 minutos? Eu estou quase... Teve minuto que eu pensei que era meu fim. Irmão, eu não sei, tem algum covarde por aí, irmão. Presta atenção, que eu acho que essa mensagem é para quem não está fazendo a obra, não está acreditando. Irmão, o carro que eu pagava, teve um dia que fez 4 prestações de 1.060. Imagina, sei que com juro estava 4.700. E eu sendo ameaçada. As minhas filhas foram de férias para Imperatriz, que era a minha sobrinha Maíris e a Érica, e eu indo para a tarde de adoração, só rindo e de salto lá da Dejaiara. Aí eu tinha que pagar em janeiro, dia 20. Dia 19 eu não tinha um centavo, mas janeiro eu deixava para jejuar, para orar, não atendia agenda, eu tinha propósito. Eu digo, Senhor, eu não vou sair do propósito. Irmão, quando foi dia 20 de manhã, ligou esse doutor, esse juiz lá de São Luís. Ei, eu não mandei o presente de Natal para você. Isso era janeiro, dia 20, irmão. Mandou o presente de Natal 1.000. Irmã, eu esqueci de mandar minha ajuda. Irmão, entrou. Irmão, irmão, diante de Deus eu não pedi para ninguém, para ninguém. E andando assim. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Faltou R$300. Eu morava lá no Supervi, naquele atacão por trás dele. E eu pensava que o banco fechava 3 horas na época. Eu estava tão perturbado com tanta opressão de coisa, que eu subi essa Fernando Costa, presidente Kennedy, subi. Cheguei lá no Bradesco com o dinheiro que eu recolhi das contas. E, moça, eu posso entrar? Faltava 5 minutos para as 15. Ele, pode, fechava só 4. Ele nem entendeu e nem eu. Aí fui para a fila. Faltava R$300, irmão. Fui para a fila. Entreguei tudo lá, peguei os dinheiros que eu tinha pego, que eu tinha uma conta no Santander, um dia foi fechar. Para que tanta conta? O Senhor, não fecha não, porque eu vou usar alguma coisa. Eu passei todo o banco que eu tinha, nunca fechei nenhuma conta minha, porque Deus usa assim, irmão. Gente que tinha minha conta há 30 anos lembra dessas contas. E eu, deixa lá. Entrei, faltava R$300, entreguei para a moça, confiante, sem chorar. Só chora para Jesus, só faz cara feia quando está na frente de Jesus. Eu, moça, aqui meu cartão. Veja os R$300. E o sangue de Jesus tem poder. A moça autenticou e disse assim, moça, por gentileza, veja quanto tem. Meu saldo aí, por favor. Só Jesus sabia. Ela tem R$300. Então, tinha os R$300 que pagou e ficou R$300. Vocês estão entendendo? Irmão, não é nós, é o poder do nome de Jesus. Quando ele fala que ide por todo mundo, é por todo mundo, irmão. Mas vai primeiro em Jerusalém. Irmão, até meus irmãos que não são biológicos, eu ia na frente aceitar Jesus. Atos 16:31. Crê tu e será salvo tu e a tua casa. Todo pregador que chegava, a menininha lá, órfã, doida, que o povo dizia, quero aceitar Jesus. Ajoelhava. Eu estou aceitando Jesus aqui pelo Francisco. Aí na outra pregação, ajoelhava. Estou aceitando Jesus pelo Zé Carlos. Aí ajoelhava, profeticamente. Fui 10 vezes. Aceitei Jesus pelos 10. Todos os 10 são crentes. Todos estão servindo ao Senhor. Todos são missionários, pregador, tocando na banda. Fala para a família. Tem que começar por Jerusalém. E tem que crer. Irmão, pode estudar. Mas não vai confiando que tu vai ganhar dinheiro desse estudo aí, não. Porque muita gente assim, que gente da classe assim, mais ou menos, quando faz direito é doutor, né? Aí todo mundo, fez direito, né? O povo, doutor nada.
só para abrir porta para você entrar. Quando eu fui para a Bolívia, o Espírito Santo assim, tira xerox de todas as tuas formações. Eu digo, não, isso é da carne, só pode. Tirei xerox, levei minhas formações, pastor apresentou, está aqui a doutora missionária, que para eles, né, eu serviu. Aí eu só fazia a obra. Eu não lavava louça, eu não lavava banheiro, porque missionário, quando vai para o campo, faz tudo, né? Aí a outra missionária que estava em pecado com a vida fora do altar, por que eu lavo louça? Por que eu faço isso? Essa daí só ora. Intimidade com Jesus. Vida no altar. Porque apareceu muitos, irmãos. Imagina uma mulher bonita igual eu. Ó, menino, tu vai me pagar aí pela foto. Bonita igual eu. Até falei pro meu cunhado, falei pro meu genro, digo, olha teu amigo, o que fez comigo? Eu tô quase sem dente aqui. Aí eu botei até um áudio reclamando hoje. Não vou reclamar não. Irmão, aí ela reclamava. Eu recebi tanta proposta. Não é de gente de fora descrente, não. Pastor viúvo, pastor rico, pastor não sei o quê. Olha, nós vamos namorar. Mas primeiro nós vamos fazer o test drive. Eu digo, pô, vai lá no inferno e faça com alguém que está lá. Vocês acham que eu não tinha vontade, irmão? Tinha, eu chorava. Senhor, não tira a vontade em mim, que eu vou casar um dia, mas eu não quero sair da tua vontade. Porque tem controle, irmão. Tem negócio de dizer a carne não aguenta, aguenta. Se você jejuar, se você orar, buscar a presença do Senhor. Entendeu? Veio foi muito. Aí outros vinham lá, bonitão, viuvão. Olha, se eu casar com você, eu tenho isso. Eu digo, sangue de Jesus nem poder, não quero ninguém rico, é para não mandar em mim. No meu ministério, não é mandar como mulher, não, eu sou submissa. Aí disse assim, mas quando a gente casar, você vai voltar para a área jurídica. Eu digo, é mesmo? Sai de ré, Satanás. Porque Deus não me chamou, irmão, Deus me chamou para isso. E eu louvo a Deus, agora não vamos ficar em pé, né? Fica em pé, senão o pastor nunca mais... Aí o pastor vai botar uma foto sem dente, que aqui botou, irmão, vocês podem observar, parece uma dentadura. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Eu vou dizer, ó, minha filha, tu dentista e a tua mãe desse jeito. Eu quero que você abra seu coração. Irmão, presta atenção. Eu vou falar algo aqui que é preciso. Se você não entregar a sua vida e as suas finanças para o Senhor, você vai ter problema. Se você der uma oferta achando, eu não vou dar porque fulano vai. Irmão, Deus usa. Presta atenção aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei de salto, e bom, né? Porque, né? Vou fazer a obra, vou ter... Vocês acreditam que lá na igreja tem um menino que trabalha na reciclagem? Presta atenção, irmão. Ele acha sapato da Chutes novinho de salto. Eu acho que alguém compra e não dá conta de usar, pastor. Aí bota lá, fora para doar, né? Ele me dá presente quase todo mês. Aí o povo acha que eu gasto dinheirão com sapato de R$500. Irmão, reciclagem. Deus usou urubu para levar o quê? Pão para... Imagina uma reciclagem chique, limpinho, irmão. Dê palma para Jesus aí, porque Ele cuida. Você sendo missionário, você não desce o padrão. Você não desce o padrão. Entendeu? Ai, mãe, eu sempre usei isso. Eu fui para São Luís, irmão. Só mais um pouquinho, pastor. Oh, meu Deus. Peraí, pastor, não briga comigo, não. Fui para São Luís pregar, né? Só tem uma agenda agora em São Luís, porque eu sou pastora agora. Aí eu olhei aqui, as mulheres não usam muito bolsa. Pode olhar, que quase mulher não tem bolsa aí, né? E a gente gosta de bolsa lá no Maranhão, né? Aí o Senhor aqui não gosta, mas eu gosto. Senhor, eu quero 3 bolsas. Uma pequena, da Carmen Steff, uma grande e uma média. Falei para Jesus. Terminou a festa, lá veio aquela madame. Ô, querida, eu estou usando essas bolsas, mas essas daqui eu nem usei. Você aceita? Irmão, Deus faz mimo. Você não desce o padrão por ser missionário. E não aceite dizer que você vai passar uma vida de miséria. Vocês vão ver minha casa um dia, irmão. Quando viram lá a casinha toda padrão. Quem morava em casa cedida. E eu fui pregar em Joinville. Cheguei, meu marido, para fazer surpresa, fez a mudança sozinho. Nem sofri na mudança. Irmão, fecha os teus olhos. Eu creio, Senhor, que nessa igreja aqui, Pai amado, hoje, Pai, estão saindo, se levantando, missionário, corações ardentes, Pai. Senhor amado, que vão fazer a Tua obra.
e que não vão temer, Senhor, porque haverá dias que a dói, que há o desespero, que há a angústia, que a gente pensa que não vai ultrapassar o outro dia, mas Tu cuida, Senhor, porque Tu faz, Senhor, Tu nos dá força, Senhor. E eu quero te pedir nesta noite, Pai, vai tirando todo medo, toda angústia. Eu sei que Tu separou, Senhor amado, esses jovens, ó Pai amado, para estar, Senhor amado, nesta linha, na frente, para fazer missões. Salva cada casa desse jovem, de cada adolescente. Senhor amado, que eles venham entender que é pela casa deles que eles vão, Senhor, sair para o campo. Senhor amado, eu quero te pedir nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, abençoa essa igreja muitíssimo, alarga as fronteiras missionárias. Senhor amado, eu profetizo uma igreja próspera, eu profetizo uma igreja que vai fazer missão, que vai sustentar missionário, que vai enviar missionários. Eu te agradeço pela essa oportunidade, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que